Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse evangelho a gente vê vários pontos. É muito profundo esse evangelho. Lembrem-se que São João é muito teólogo. Nada que ele escreve é ao acaso. Tem que ser avaliado com profundidade. Então vamos lá. Primeiro mostra todo o elenco dos apóstolos, como se fosse na chamada de Jesus, que com tristeza resolvem voltar ao que era antes, pescadores de peixes. Diante do desespero da cruz, nós também às vezes começamos a achar que não adianta muito ir para a igreja. Parece que o negócio não adianta. Eu rezo, vai na missa, mas parece que nada muda. Nós temos a tendência a voltar ao homem antigo, homem velho, a mulher velha. Vira e mexe, acontece. Depois, aqui vocês veem que Pedro chama para pescar. O chefe dos apóstolos chama para voltar atrás, ao antigo trabalho. Depois chega Jesus e pergunta se tem algo para comer. E eles falam que não pescaram nada. A partir do momento da revelação plena em Cristo, ele já deixou muito claro: nada podeis fazer sem mim. Se eu sou um padre que estuda, intelectual, que decorou a Bíblia em hebraico, em grego, que sei os documentos da igreja, e venho aqui e faço uma homilia toda intelectual, mas eu não estou inserido em Cristo, ou seja, eu não estou rezando, eu não estou íntimo, eu não estou entregando a minha alma,
não dará frutos, mesmo que seja uma homilia rica de dados. Sem mim nada podeis fazer. Aí Jesus diz, depois que eles dizem não tem nada para comer, lançai a rede à direita da barca. Ali também é outro desafio. Jesus não era pescador. Se trabalhou, era carpinteiro com o pai. E de repente ele fala com quem era pescador desde infância. Pescava a vida inteira. Para eles ouvirem alguém que não tem nada a ver do ramo e obedecer, é porque você precisa passar por uma morte de si. Para você ver além da cruz, você precisa morrer para si mesmo. Sair das suas próprias seguranças. Dar um salto. Dar um salto. Outro dia, eu ouvindo alguém bem próximo da igreja, eu disse, por que não está vindo à missa todos os dias? Não, é porque fulana estava doente. Que se dane fulano morrendo, o seu neto. A missa não se substitui por nada. Deixa morrer no hospital, mas vai à missa. Não se troca Deus por nada. Não se mata a missa por nada. Deixa na UTI, mas vai à missa. Não se brinca com Deus. Ele é o Senhor de tudo. Você vai deixar o tudo por causa de quê? Essa morte de si. Lançai a rede à direita. Esse lançai a rede é entender que nós não somos nada. Você sem Deus é um zero à esquerda. Seja lá onde você esteja. Então é melhor você vir buscar o Senhor, porque vai ter muito mais fruto que você ficar no hospital lá, ou seja lá o que for, na hora da missa. Na hora da missa é hora da missa. Na hora da missa é hora da missa. A não ser que realmente não tenha jeito mesmo, né? Mas UTI, tem gente que cuida. No hospital você pode pedir para alguém ficar lá no seu lugar. Maria de Calcutá, na hora da missa, todas as irmãs tinham que sair. Ela cuidava de gente doente, gravíssimo. Era obrigada, todas as irmãs estarem na missa, adoração, 5 horas da manhã, depois da missa. Não importa o que estava acontecendo. Todas estavam lá. E nunca acontecia nada de grave com, né? Então, esse lançai a rede à direita, é você se render a sua pequenez, o seu nada a Deus. O seu nada a Deus. Lançaram e encheu de peixes. Tinham passado a noite inteira sem pescar nada. A partir do momento que você se enxerta em Jesus, começa a ter frutos. A rede nem era tão pesada que mal conseguiam tirar. Simão Pedro estava nu e se cobriu. O que vocês lembram disso? Adão se cobriu depois de quê? Pecado. O que Pedro tinha feito? Negado. Tudo aqui tem um porquê. Assim como Adão pecou e se cobriu da sua nudez, Pedro que pecou, negou Jesus, se cobre da sua nudez. Diante do Senhor. Certo? É o Senhor. E atirou-se ao mar. Quem fala primeiro que é o Senhor? O discípulo que Jesus? Quem reconhece primeiro Jesus? Quem é mais íntimo? Quem é mais íntimo dele? Arrastaram os peixes até a terra. E logo viram brasas com peixe e pão. E Jesus disse, trazei alguns peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu ao barco e arrastou para a rede. Estava cheio de 153 peixes. Bem, aqui tem várias interpretações. Primeiro dizem que na época era o número de espécie. Que era a totalidade das espécies de peixes. Ou seja, representaria a totalidade do povo que seria pescado. Porque Jesus volta a chamá-los a ser pescador de homens.
São Gregório Magno dizia que os números da perfeição, 10 e 7, você soma dá 17. Multiplica por 3 a trindade, 51. Multiplica pela trindade de novo, 153. Certo? Santo Agostinho. 10, o que são 10 na nossa doutrina? Mandamentos. O que são 7 na doutrina? Os dons são as duas forças que nós temos. O bom cristão segue os 10 mandamentos e pede os 7 dons. Inclusive nosso agora cerco de Jericó vai ser sobre os dons do Espírito Santo. Não é isso? 17. Se você, aí Santo Agostinho somava de 1 a 17, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até 17 dá quanto? 153. Esse povo ficava por conta, né? De descobrir formas para elucidar os 153. E assim, São Cirilo dizia que 100 era a totalidade de pagãos, 50 de judeus convertidos, 3 trindade. O fato é, a totalidade do povo que aqueles apóstolos agora enxertados em Cristo iriam converter. E Jesus disse-lhes, vinde comer. Esse vinde comer é para levar a uma intimidade. Eram os apóstolos. Jesus chama todos a intimidade. Como é que Jesus chama a intimidade? Como? Uma refeição. Qual é a refeição de hoje? Quem é mais íntimo de Jesus? Quem mais participa da missa. Ponto. Porque você comunga. É incomparável a missa. Com nada se compara. Quem mais participa da Santa Missa, mais íntimo de Jesus se torna. Quem mais participa da missa. Vinde comer. Ele parte o pão. Então ele chama os apóstolos. Ou seja, a forma mais eficiente, mais forte de se unir a Jesus para dar frutos é a Santa Missa. Santa Missa. Comer com Jesus. Aliás, comer Jesus que se faz comida. Estar íntimo na comunhão. Vinde comer. Peixes. Peixe é o símbolo do cristão por muito tempo. É a forma, na época da perseguição, o peixe simbolizava o cristão. Porque peixe em grego quer dizer ictus. Ictus é Jesus Christus Theus Ius Salvator. Jesus Cristo, Filho de Salvador, Filho de Deus, ou Filho de Deus Salvador. Era uma forma de abreviar. Então, ictus é peixe, então se fazia o peixe. Que quer dizer, Filho de Deus, não, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Huius Salvator, né? Então, peixe era, vocês vão ver nos túmulos, na época da perseguição, peixes, para mostrar que é cristão. Era a forma de comunicar, né? E o pão, a Eucaristia. Jesus aproximou, tomou o pão, distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com peixes. Esta é a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Muito belo o que João faz. Esse novo encontro. Passa sempre por uma decepção, por um fracasso. E aqui fica, não tem muito mais tempo, a ideia central. Você, olha para mim. Eu não sei quem de vocês vão estar até o fim da vida, indo à missa e rezando. Mas olhem nos meus olhos. Qualquer um de vocês que abandonarem Jesus, não passarão
de fracassados, como são eles. Mesmo naquele ramo que eles mais sabem, que é pescaria, não pescaram nada. O dia que vocês abandonarem Jesus, vocês serão um baita de um fracassado.